Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e todos os seus sonhos e também os seus projetos. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo que vamos esclarecer à luz da Bíblia o que devemos fazer para enfrentar as heresias que têm surgido nas igrejas. Mais um vídeo para poder a gente aprender como saber sair das situações que têm acontecido no nosso meio evangélico. Meu amado irmão, presta bem atenção que este vídeo não é para poder fazer nenhuma polêmica, e nem tampouco para acusar ou para defamar ninguém. É para você abrir bem os seus olhos e ouvir a palavra de Deus. Você que, porventura, é novo aqui no canal, seja todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. E você que de repente já está inscrito no nosso canal, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os teus sonhos. Olha, presta bem atenção o que tem acontecido dentro dos nossos templos. O que está acontecendo é que muitos pastores ou muitos líderes evangélicos, estão deixando que o mundo ou o mundanismo entre dentro da casa de Deus, ou dentro dos templos, aonde temos pregado a palavra, aonde chega pessoas precisando, de repente, ouvir a voz de Deus através das mensagens da palavra de Deus. Mas o que está acontecendo hoje é algo envergonhoso, é algo de escândalo, e eu estou aqui para poder te alertar sobre essas coisas que vêm acontecendo no nosso meio, no meio evangélico. Muitos líderes estão de repente fazendo show gospel, estão fazendo balada gospel dentro dos templos, estão fazendo funk gospel, deixando entrar as heresias, os costumes deste mundo dentro dos templos evangélicos. E aí tem surgido alguns líderes religiosos, porque eu não posso nem dizer que é de repente um pastor de ovelha, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas algum líder religioso está de repente usando de artifício essas coisas, o show gospel, o show de repente de música sertaneja gospel, o funk gospel, o pancadão, a batida gospel, e na realidade estão levando o jovem para o mau caminho. E não está tendo nenhuma diferença. O jovem tem acostumado a viver lá no mundão, praticando todas as coisas horrendas que o mundo oferece. E quando eles vêm para a igreja, eles vêm e aí continuam vivendo a situação que eles viviam lá no mundo. Com uma diferença, que isso é feito justamente dentro das igrejas. E é isso que eu quero lhe chamar a atenção. Eu quero que você preste muito bem atenção para ver se realmente isso não está acontecendo. Olha, um tempo desse, um amigo meu pastor, ele foi chamado para poder participar de um culto, e antes do culto tinha uma peça. E esta peça, o título dela era Mundo versus Cristão, o Evangelho, era Trevas versus Luz. E ali ele falou que quando chegou ali, tinha muitos pastores sentados na tribuna, no púlpito ali, e de repente ele falou que ligaram as luzes lá, tinha mais luzes piscando do que árvore de Natal, e ali ele ficou observando o que iria acontecer. De repente, saiu um grito de alguém pelo microfone, e uma fumaça surgiu do nada perto do altar, e de repente, quando ele viu, estava vindo 3 moças, praticamente nuas, praticamente pelada, representando o mundo, e ali, com as roupas curtas, aparecendo, as situações que você sabe que aparece, ali dançando, é um ritmo, um pancadão parecido, com um pancadão de música funk, e ali ela rebolava, e ali o pastor, meu amigo, disse que foi uma vergonha aquilo. Os pastores que estavam no altar, alguns levantaram e foram para fora do templo, e ali começou aquela gargalhada, dizendo que o diabo que levava o jovem para essa situação. E quem não sabe que Satanás tem feito isso com o jovem? E não precisaria, de
de repente, expor as vergonhas, né, as intimidades, né, daquelas jovens, né, diante de um público que estava ali dentro da igreja. Segundo meu amigo pastor disse, muita gente que era da igreja e outros que foram apenas convidados para participar do culto. Ele falou que as meninas começaram a rebolar, a dançar, e muitos rapazinhos olhavam aquilo e começavam a rir. E foi uma palhaçada, foi uma vergonha, e muitos pastores estão caindo nesse engodo de Satanás. Alguns, né, dizem, entre aspas, que isso daí é para chamar a atenção do jovem, para que eles possam vir para a igreja, para se converter. Mas como é que pode um jovem, né, ou uma jovem se converter se praticamente o que eles viviam no mundo está acontecendo dentro das igrejas? Como é que pode alguém dar ouvido para a palavra de Deus se lá no mundo eles pulavam, dançavam, fumavam, bebia, fazia tantas coisas erradas, e agora dentro da igreja também está acontecendo a mesma coisa que no mundo acontece? Então, você há de concordar comigo que muitos pastores ou muitos ministérios estão abrindo as portas para que todo mundo entre e faça o que quiser do templo sagrado ou da casa de Deus. Você talvez vai dizer, pastor, mas a gente somos o templo do Espírito Santo. Mas acontece que o local de adoração, o local de cultuar a Deus, o local onde as pessoas vão ouvir a palavra de Deus, não pode ser também profanado. É só você lembrar de um dia que Jesus fez um chicote chamado Zohar, ou pegou um chicote chamado Zohar, porque estavam os cambistas vendendo as suas mercadorias dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E ali Jesus entra naquele templo e começa a bater, né, nos cambistas, expulsando eles. Ali Jesus vira as gaiolas, ou abre as gaiolas, onde estavam os pássaros, onde estavam os animais, ele solta, ele vai dizer, não fazei da casa de meu pai uma casa de comércio. E agora, né, não estão fazendo mais como casa de comércio a casa de Deus, mas também como casa de show. Quantos aí dizem que é cantores gospel, canta hoje, né, na igreja, faz lá as suas letras, né, com música gospel, né, e depois sai dali e vai para a boate beber, vai se prostituir. E nós, como os protestantes que somos, e nós como conhecemos a palavra de Deus, não podemos jamais aceitar isso, o que está acontecendo. E com isso, os jovens estão vindo. Quantas pessoas, quantos ministérios têm aceitado meninas, né, com calça apertada, com saia curta, e isso daí está trazendo o escândalo para o meio evangélico. Eu sei que a Bíblia vai dizer que o escândalo é inevitável, mas ai daquele que por ele viu um escândalo. Olha, presta bem atenção, existe uma maneira muito especial de Deus para tratar com o jovem. O jovem tem que botar eles para orar, tem que botar eles para jejuar, tem que levar eles ao conhecimento pleno da palavra de Deus, tem que levar eles a ter um comprometimento com Deus. Não é somente, de repente, abrir as portas da igreja, do ministério, e deixar eles fazerem o que quiser. O mais interessante é que muitos líderes colocam outras pessoas sem juízo, sem conhecimento bíblico, sem base bíblica, para poder tomar conta, né, do grupo jovem, entre aspas, ou do jovem, e acaba que aquele líder não tem um posicionamento de homem de Deus, não tem um posicionamento de mulher de Deus, e acaba também não mostrando uma diferença, né, para aquele jovem que está entrando, e a bagunça continua. Olha, eu me lembro, né, que Ana, aquela mulher que era estéril, ela pediu ao Senhor que o Senhor desse para ela um filho, um varão, e esse ficaria na casa do Senhor todo o tempo, em todo momento, servindo a Deus. Ana, ela não pediu filho para, de repente, humilhar Penina, que durante 10 anos humilhou Ana. Ana, ela pediu filho para que o filho fosse um grande homem de Deus, como foi, e o nome desse menino se chama Samuel.
Samuel, diz a Bíblia, que ele crescia em estatura e também em graça. Samuel era um jovem da época. Samuel era um menino da época, que a sua mãe criou ele na disciplina da palavra de Deus. Deixa eu contar para você um pouco do meu testemunho. Já tenho falado em alguns vídeos passados que eu me converti com 16 anos. E quando eu me converti, eu fui com um grupo de amigos para a igreja. Só que quando eu fui com eles pela primeira vez, eles estavam indo porque eles gostavam de repente do toque da guitarra do pastor. O pastor tocava uma guitarra excelente, fazia um solo, fazia um som muito bom. E eles estavam indo para poder ver o pastor tocar. E um belo dia me chamaram e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu vi o pastor realmente, era um homem que dominava bem o instrumento da guitarra, do violão, mas também era um homem que tinha um comprometimento com Deus. O pastor tinha tanta unção de Deus que a mensagem que ele pregava tocou no mais profundo da minha alma. E ali eu comecei outras vezes, eu ainda um jovenzinho, com 16 anos, ali morando numa favela muito perigosa daqui do Rio de Janeiro, podendo ser de repente um viciado, um traficante, podendo de repente virar alguma pessoa de repente ruim, mas quando eu fui, realmente a palavra de Deus entrou no meu coração. Por isso que a Bíblia Sagrada nos afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você me perguntar, pastor, e aquele jovem que foram com o Senhor pela primeira vez na igreja, quando o Senhor ainda era um pré-adolescente? Olha, infelizmente, muitos deles saíram da igreja e voltaram para as coisas erradas. E alguns deles entraram também para as coisas erradas e não vivem mais neste mundo, desceram à região do silêncio. Mas o que eu quero dizer para você, que todos eles, como eu também, tiveram a oportunidade de andar em santidade com Deus. Alguns, bem poucos, estão como eu, na presença de Deus, conservando a palavra da verdade. Mas, nos dias atuais, no século 21, muitos jovens têm se perdido, porque não têm visto no seu líder ou na sua liderança um caráter, uma atitude de homem e de mulher de Deus. E têm se perdido pelo caminho. Muitos chegam lá, de repente procurando ajuda, procurando conselho, e na realidade o que eles vão ver lá é o que eles estão vendo no mundo: bagunça, é desobediência, é gritaria, é luzes piscando como se fosse de uma boate, e enfim, vão ver tantas coisas, e isso não vai converter o jovem de hoje. O que vai converter o jovem de hoje é ensinar para ele a palavra da verdade. E alguns líderes dizem que desse jeito eles estão ganhando o jovem para Jesus Cristo. Olha, no meio de 1000, de repente se salva. Eu sei também que você vai dizer para mim que uma alma para Deus é muito preciosa, é verdade, mas acontece que existe pela Bíblia outra maneira de você ganhar um jovem para o reino de Deus. Olha, então, esse vídeo é para esclarecer para vocês, não é para vocês ficar escandalizados e nem tampouco é sair da presença de Deus. Não podemos julgar, de repente, todos os ministérios ou todos os pastores por causa de alguns desavisados que não conhecem a palavra de Deus. Olha, presta bem atenção o que diz aqui no livro de João, capítulo 3, versículo de número 3. Preste muito bem atenção o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra aqui é Jesus falando para um homem chamado Nicodemos. Esse homem era rico e este homem foi ter com Jesus de noite. E ali ele ficou observando Jesus. Como ele era o maior dos publicanos, ele não poderia ir de manhã, porque se alguém visse ele de manhã, poderia ter retaliação contra ele. Mas ele foi procurar Jesus à noite. E ele falou: Rabi, eu sei que tu é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não tiver com esta pessoa. E o mais interessante que aqui vai dizer, né,
que se alguém não nascer de novo, quando fala alguém, está falando tanto da pessoa nova, do pré-adolescente, do jovem, do velho, do homem, da mulher, do estrangeiro, do brasileiro. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi esta mensagem que Jesus ele falou para Nicodemos. E como pode um jovem nascer de novo? E como pode um jovem, de repente, viver uma vida com Deus, ter uma comunhão com Deus, se ele não está vendo exemplo aonde ele congrega, ou no pastor, ou no líder que ele tem? Olha, então, é esse ensinamento que nós devemos dar para o jovem. Se o jovem vem de uma maneira do mundo para dentro da igreja, ele vem com alguns costumes, ele vem ainda xingando palavrão, ele vem ainda mentindo, ele vem ainda praticando algumas coisas erradas, porque está no processo de libertação. E todos nós, quando chegamos no ministério ou numa igreja, ou quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós viemos do mundo cheio de problemas e com mau costume. Mas é necessário que os líderes, que os responsáveis desse jovem, que os pastores, que os ministérios, preguem para ele uma mensagem como essa. Olha, é necessário ter um novo nascimento. Por quê? Porque quando você tem um novo nascimento, diz a Bíblia, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquilo que você praticava no passado, você não pode praticar mais, porque agora você conhece a verdade e a verdade tem que libertar você. Então, é desta maneira que os líderes têm que conversar com o jovem, e não somente com o jovem, mas também com o povo em geral, porque tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus e ainda, por incrível que pareça, não tiveram o encontro real e completo com Deus. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos profetas. Eu tenho vários vídeos falando sobre os falsos profetas, e a gente, como é protestante, devemos que protestar contra essas coisas erradas. Então, ensina o jovem, ensina o teu filho, como está na Bíblia, o caminho que deve andar, para que amanhã depois, quando ele envelheça, ele não saia do caminho da palavra de Deus. Olha, está escrito aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no tratar, no amar, no espírito e na fé e na pureza. Aqui Paulo está admoestando a Timóteo, e Timóteo escreve as mesmas palavras que Paulo disse. Olha, o jovem, não podemos desprezar o jovem. Por causa de quê? Porque o jovem é a futura geração, serão os futuros pastores, as futuras obreiras, as futuras diaconisas, os futuros diáconos. Então, não podemos desprezar o jovem, mas o jovem tem que procurar ser exemplo em tudo isso que Timóteo está narrando aqui, né? Na fé, no amor, né? Na disciplina na palavra de Deus, né? O jovem tem que ter pureza no coração. Hoje em dia, quando você faz um encontro de jovem, você vê o jovem olhando para as moças olhando para o jovem, e aí você já sente que existe maldade na mente daquele jovem. Por quê? Porque ele veio do mundo, mas ainda ele não foi totalmente liberto das coisas deste mundo. Então, se você ensina uma palavra como essa, que ele tem que ser exemplo para outro jovem, que você ensina que o jovem tem que ter puro de coração, de mente, de olhar, o jovem tem que, de repente, ter uma vida com Deus, tem que amar o seu próximo, o jovem tem que procurar, né, ter uma vida em espiritualidade. Olha, presta bem atenção, como eu já disse para você, quando eu me converti com 16 anos, eu tive verdadeiramente vários líderes, né, do grupo jovem aonde eu pertencia, e todos eles tinham uma vida com Deus, todos eles tinham uma vida no altar de Deus. Quando a gente, ainda um jovenzinho, olhava para eles, nós víamos neles realmente
uma comunhão, víamos neles o que? Um respeito para com Deus e para com os outros jovens, de maneira que qualquer dificuldade, qualquer problema que a gente passava, a gente ia até eles e eles davam uma mensagem para a gente e ali fortalecia a nossa alma. Quando eu me converti, né, eu morava com a minha tia, mesmo tendo mãe, mesmo tendo pai, né, fui criado pela minha tia, eu e minha irmã mais velha, fomos criados pela minha tia. E quando eu me converti, quando realmente a palavra entrou no meu coração, a primeira coisa que aconteceu foi a minha tia mandar eu ir embora da casa dela, e eu morei 3 anos na igreja, e ali firme. Quantas das vezes encontrei com alguns amigos, entre aspas, e eles falaram: por que tu tá na igreja, tá dando dinheiro pro pastor, tá sendo um bobão, tá de repente sendo, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça? Eu falava: não, estou ali por causa de Jesus. E durante 3 anos eu fui ficando ali, aprendendo, orando, clamando, buscando. Não foi fácil. Às vezes, eu como jovem sentia saudade do meu pai e não tinha condição de ver ele. Sentia saudade da minha mãe, dos meus irmãos, e não tinha condição de ver eles. E ali no meio do ministério da igreja, ali, que acontece, muitas pessoas como eu, jovem, vinha, mas não tinha comprometimento. Mas em contrapartida, existia outros que a gente via o jovem orando, chorando, buscando a presença de Deus, e esses estão firmes até hoje. Porém, aqueles que não quiseram, saíram da casa de Deus, se entraram por caminho errado, entraram por caminho sem volta, muitos já desceram à região do silêncio, já foram mortos, outros estão viciados, mas ali eu permaneci adorando e glorificando o Deus da minha vida, e até hoje estou aqui. Então, eu sou um exemplo de jovem, né, do passado, que cheguei até hoje aqui, mas com muita luta, com muita dificuldade, e eu tenho base bíblica e também espiritual, uma vivência com Deus, e eu posso falar para você, jovem, se apega a Jesus Cristo, dê ouvido à palavra de Deus, se fortaleça em Cristo, porque Deus quer usar a sua vida, Deus quer levantar você. E quanto jovem a gente vê aí, rapaz e moça nova, bem novinha ainda, já com comprometimento com Deus, já pregando pelos púlpitos do Brasil e do mundo, já cantando, já adorando a Deus, jovens que têm realmente uma vida de excelência com Deus. Olha, presta bem atenção, que aqui também o salmista vem dizendo, no Salmo 119, capítulo 9 até o 11, ele diz assim: como que vai purificar o jovem? Como que vai purificar o jovem? O seu caminho. Ele está dizendo, como é que vão purificar o jovem no seu caminho? Ele vai dizer, observando conforme a sua palavra, com todo o meu coração, te busquei e não deixei desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista Davi, ele está dizendo que para purificar o jovem, é necessário ensinar a eles a palavra de Deus. E você bem sabe que o próprio Davi, ele foi um jovenzinho que já tinha comunhão com Deus, de maneira que o profeta Samuel foi até a casa do Jessé o belemita e disse para Jessé, aqui no meio da sua família tem alguém que Deus escolheu para ser o futuro rei de Israel. E de repente diz a Bíblia que passaram os 7 irmãos de Davi e Deus falava no coração do profeta, eu não escolhi esse e nem tampouco esse. Quando acaba de passar os 7 irmãos de Davi, o profeta Samuel, o filho de Ana, ele vai dizer, Jessé, acabaram os teus mancebos, os teus jovens? Ele vai dizer, não, ainda tem um lá apacentando as ovelhas no campo. E o profeta vai dizer, não assentaremos na mesa, até que ele venha aqui. Diz a Bíblia que quando Davi chega, Davi, ele tinha uma aparência boa, mas acontece que ainda era um menino. E quando ele chega na sala, ali perto do profeta Samuel, e também perto dos seus irmãos, e também de Jessé, o seu pai, o próprio Deus diz assim, unge esse,
porque eu escolhi ele para ser o futuro rei de Israel. Diz a Bíblia que a partir da hora que o azeite caiu sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou dele. Presta bem atenção, porque Deus não escolheu os irmãos de Davi. Porque Deus não escolheu os irmãos que era robusto, os irmãos que era mais formoso que Davi, os irmãos que manejavam bem a espada, né, no exército do rei de Israel. Por quê? Porque eles não tinham comunhão com Deus, porque eles não tinham uma vida de temor como Davi tinha. Então preste muito bem atenção que Deus escolheu Davi porque ele apacentava as ovelhas do seu pai, mas Davi tinha nas suas mãos, né, a sua harpa. Ele começava a tanger a harpa, fazendo hinos, fazendo salmos, e ali Deus olhou o coração do pequenino Davi, escolheu ele para ser o futuro rei de Israel. E você conhece a história do rei Davi. Então você jovem, que você possa estar de repente aprendendo a palavra de Deus, que você possa estar se apegando às verdades da palavra de Deus, e não deixe que ninguém venha enganar você. Você pode ser muito bem feliz, de repente, praticando as verdades da palavra de Deus. Então, este vídeo foi justamente para poder você entender que o jovem tem um potencial muito bom diante da presença de Deus. Você também se lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego e também de Daniel. Diz a Bíblia que quando eles chegaram na Babilônia, eles chegaram também como jovem, mas se proporam não participar do banquete do rei que era oferecido aos ídolos naquele tempo. E eles falaram: olha, deixa a gente comer só legumes e vocês vão ver que vamos ficar mais formoso e mais forte do que o jovem que come as comidas oferecidas. Então, jovem de Deus, não fique fazendo aquilo que muitos líderes têm falado para você fazer. Não faça aquilo que muitos jovens têm feito: bagunça, rebeldia, prostituição, mentira, lascívia. Não faça isso. Procure fazer somente a vontade de Deus. E você que é jovem e vai ver este vídeo, você que realmente tem uma comunhão com Deus, deixe aí nos comentários aí, né, como foi a sua conversão, como hoje está sendo a sua vida diante de Deus, se realmente hoje você jovem tem uma comunhão com Deus, ou de repente você que não é tão jovem mais assim, mas que você se converteu ainda um jovenzinho, e você, moça, você rapaz, hoje você continua firme na presença de Deus, buscando a presença de Deus, porque você encontrou no teu ministério, na igreja que você congrega, verdadeiramente homens e mulheres líderes, homens de Deus, que ensinaram a você o caminho certo, o caminho da salvação. Então, deixe nos comentários aí, né, o que eu acabei de falar com você. E você que de repente quer se inscrever no canal, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Clique nesse botãozinho, é grátis, você não vai pagar nada. Ajude a gente a propagar o evangelho do reino de Deus através do canal do YouTube. Você clica no botãozinho, logo após vai vir o sininho. Lá em cima vai ter um sininho escrito todos. Então você vai clicar nele, e aí todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui, o YouTube vai mandar notificação para você, e o YouTube também vai entender que essa mensagem ou outras mensagens foi relevante e abençoou a sua vida e ensinou você o caminho da verdade. E aí ele vai mandar notificações para outras pessoas, e vai ser muito bom estar sempre aqui esclarecendo algo à luz da Bíblia. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, que Deus possa abençoar cada jovem no nome de Jesus Cristo, e que você possa crescer tanto na estatura, como também em graça, como também Samuel de Ana crescia diante de Deus e diante dos homens. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Sou sua irmã em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Até outra oportunidade, querendo o nosso Deus. Fique na paz.